Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 285º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulos 37 e 38, livro de Amós, capítulo 5, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 5, dos versículos 27 a 39. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 37 e 38. Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, fossem falar com o profeta Jeremias para dizer: por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para a sua terra, no Egito. Então os caldeus voltarão a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: não se enganem, dizendo: sem dúvida os caldeus irão embora, porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu: é mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias.
O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e, em secreto, lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: há. E continuou: o Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias: em que pequei contra o Senhor, ó rei, ou contra os seus servos, ou contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhes profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vocês, nem contra esta terra? E agora, ó rei, meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusessem Jeremias no pátio da guarda, e cada dia davam-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias na cisterna. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: ponha agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Zedequias consulta o profeta. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: eu quero perguntar algo a você, não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: se eu disser algo, por acaso o Senhor, ó rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos.
Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem e a sua vida será poupada. Mas se o Senhor, ó rei, não quiser se render, isto é o que o Senhor Deus me mostrou. Todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: os seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram. Mas agora que os pés do rei se atolaram na lama, eles o abandonaram. Assim, todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O Senhor, ó rei, não escapará das mãos deles, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia, e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: que ninguém saiba desta conversa e você não morrerá. Se as autoridades souberem que falei com você, vierem procurá-lo e lhe disserem: conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você. Não esconda nada de nós, e nós não mataremos você. Diga: apresentei a minha humilde súplica diante do rei para que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para que eu não venha a morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiram a Jeremias e o interrogaram, ele lhes falou como o rei havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 37, exposição bíblica dos versículos 1 a 10. O rei Zedequias estava com medo de ir a Jeremias pessoalmente e, com isso, perder o apoio de seus oficiais. Então, ele enviou Jucal e Sofonias para pedir orações por si e pela nação. Mais uma vez, eles estavam vivendo com falsas esperanças, apesar de Jeremias lhe ter dito que Nabucodonosor retornaria e terminaria o serviço que Deus lhe dera. Exposição bíblica dos versículos 11 a 21. Jeremias havia sido um homem livre, conforme versículo 4. Mas seus inimigos encontraram um motivo para prendê-lo. Durante a trégua no cerco, o profeta tentou ir a Anatote, seu lar, a fim de cuidar de uns assuntos familiares. Contudo, o capitão da guarda o prendeu, acusou-o de desertar para o lado inimigo. Era fato que Jeremias havia pregado maldição à Babilônia, conforme capítulo 21, versículo 9, e iria pregar isso de novo, conforme capítulo 38, versículos 2, 17 e capítulo 39, versículo 9. Mas, com certeza, não era um traidor. Ele amava a sua nação e deu a vida para tentar salvá-la, porém, sua lealdade pertencia, em primeiro lugar, ao Senhor. Versículo 21. Jeremias usou a oportunidade para expor a enganadora mensagem otimista dos falsos profetas. Se eles estivessem falando a verdade, o rei lhe teria solicitado uma mensagem do Senhor. Enquanto isso, Jeremias pediu para ser libertado da prisão, pleito que Zedequias atendeu. O profeta foi colocado então no pátio da prisão e receberia uma porção diária de pão enquanto durasse o suprimento. Sua atitude de proteger Jeremias foi admirável, mas é o caso de se perguntar por que o rei não se preocupou em salvar seu povo. É que ele temia mudar sua política, que temia seus conselheiros e oficiais. No capítulo 38, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 13. Irritados porque as palavras de Jeremias estavam prejudicando os esforços de guerra
4 oficiais de Zedequias se uniram para pedir ao rei que executasse o profeta. Eles acusaram o profeta de não buscar o bem-estar do povo, mas a verdade era que Jeremias havia dedicado a vida à sua gente. Compreendendo o versículo 6, fraco demais para se opor aos seus príncipes, o rei cedeu aos pedidos deles. Em vez de simplesmente mandar matar Jeremias, o que seria derramamento de sangue inocente, os homens o jogaram em uma cisterna velha, onde o profeta afundou na lama até chegar ao fundo. Seus algozes esperavam que ele fosse esquecido lá até a morte. Exposição bíblica dos versículos 14 a 28. Até onde se pode saber pelos registros, este foi o quarto e último contato entre o rei Zedequias e Jeremias antes que a cidade caísse diante dos babilônios. Seu pedido apresentava a Jeremias um dilema. Se o profeta estivesse lhe dizendo a verdade, o rei poderia matá-lo e não obedecer à palavra de Deus de qualquer maneira. O Senhor deu ao rei uma última chance de se arrepender, mas Zedequias só deu desculpas. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Trago a exposição bíblica dos versículos 21 a 23. Jeremias garantia ao rei que, se ele obedecesse à palavra de Deus, o Senhor iria protegê-lo e defender a cidade. Mas, se desobedecesse, até mesmo as mulheres no palácio iriam zombar dele diante dos babilônios. Podemos apreciar a preocupação do rei por suas esposas e pelos filhos, mas a melhor maneira de protegê-los era obedecer à vontade de Deus. Vamos para a leitura no livro do profeta Amós, capítulo 5. Busquem o Senhor e vocês viverão. Ouçam essa palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a Virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Porém não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba. Porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam uma justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai!
Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se, entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Deus exige justiça e não sacrifícios. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu Deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar a vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Amém. Compreendendo o livro do profeta Amós, capítulo 5, uma exposição bíblica do capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 14. A terceira mensagem de Amós era um lamento, um canto fúnebre sobre a morte da nação. Israel é mencionado 2 vezes no capítulo 5, versículos 1 a 4. Haverá lamentação em todas as ruas, ele declarou, no versículo 16. E não apenas choro em 1 ou 2 casas onde pessoas haviam morrido. O sofrimento do povo será tão grande que não haverá pranteadores profissionais disponíveis para expressá-lo. Então, os agricultores e trabalhadores nas vinhas serão chamados ao pranto, versículo 16 e 17. Amós elaborou em seu lamento 3 apelos ao povo, exortando a voltar para o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O primeiro apelo de Amós era para que o povo ouvisse a palavra de Deus. O primeiro passo para termos um avivamento e voltarmos para o Senhor é ouvirmos o que Deus tem a nos dizer em sua palavra. Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e conceda-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao teu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Salmos 85, versículos 6 a 8. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. O segundo apelo de Amós era para que o povo voltasse para o Senhor. Buscar o Senhor significa, sobretudo, mudarmos nosso modo de pensar e abandonar os pensamentos vãos que estão dirigindo nossa vida incerta. Os filhos desobedientes de Deus têm ideias erradas sobre o Senhor, o pecado e a vida. Eles pensam que Deus sempre estará ao lado deles, mas se esquecem de que os pecadores colhem o que plantam. Seguir o conselho dos ímpios é, na verdade, uma tolice. Salmos 1, versículo 1. Pois leva a uma vida sem frutos e sem alegria. Quando voltamos para Deus, também mudamos de direção. Damos meia volta e começamos a seguir na direção certa. Isso significa abandonar o pecado e recorrer à misericórdia e ao perdão do Senhor. Só nos arrependeremos e clamaremos por misericórdia quando percebermos como nossos pecados são abomináveis aos olhos de Deus.
Buscar o Senhor não significa simplesmente correr para Ele a fim de termos ajuda quando os nossos transgressores nos colocam em apuros. Embora Deus nos receba se formos sinceros, significa odiar e desprezar o pecado em nossa vida, afastar-nos dele e procurarmos a comunhão com Deus e a sua purificação. A exposição bíblica dos versículos 7 a 15. O terceiro apelo de Amós era para que o povo fizesse o que era bom. Buscar o Senhor pode parecer difícil para algumas pessoas, ou uma experiência intangível que elas não conseguem entender. Assim, Amós trouxe o desafio para a vida prática e cotidiana. Ele falou sobre a justiça, a retidão e a importância de dizer a verdade. Ele citou os pecados que o povo precisava abandonar, aceitar subornos, cobrar dos pobres aluguéis exorbitantes, viver no luxo enquanto os necessitados morriam de fome e sustentar um sistema jurídico corrupto. O verdadeiro arrependimento começa quando citamos nossos pecados nominalmente e lidamos com cada um deles. Compreendendo o versículo 15, buscar o bem significa rejeitar o mal e não ter vergonha de tomar uma posição contra o que está errado. Deus ainda está procurando quem construa muros, intercessores que supliquem que envie o avivamento e a renovação à sua igreja. Somente quando o Espírito de Deus tiver permissão para trabalhar no meio de seu povo é que o dilúvio do mal será detido e a retidão e a justiça florescerão na terra. É a exposição bíblica do capítulo 5, versículo 18 ao capítulo 6, versículo 14. Amós ainda estava lamentando a destruição iminente da nação de Israel. Nesta sessão ele pronuncia ais contra 4 tipos de pessoas no reino. Os ignorantes, capítulo 5, versículos 18 a 27. Os indiferentes, capítulo 6, versículos 1 a 2. Os indulgentes, conforme capítulo 6, versículos 3 a 7. E os imprudentes, capítulo 6, versículos 8 a 14. As circunstâncias são diferentes, mas temos esses mesmos tipos de pessoas professando nossa fé na igreja hoje. É a exposição bíblica dos versículos 18 a 20. Olhando para o futuro, Amós fez 3 descrições do dia do Senhor. Ele faria, primeiro, um tempo de desespero e de pranto, capítulo 5, versículos 18, ponto A. Segundo, seria um tempo de trevas, versículos 18.b e 20. E o terceiro lugar seria um tempo de destruição, versículo 19. Ninguém escaparia da ira de Deus porque não haveria lugar para se esconder. Aqueles israelitas esperavam ansiosamente o dia do Senhor, sem perceber o que esse dia lhe traria. Eles eram como algumas pessoas hoje que querem que Jesus venha para que possam escapar de situações dolorosas da vida e não porque amam a sua vinda, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Porém, se esquecem de que o retorno de Cristo não vai trazer apenas bênçãos, mas também juízo. Exposição bíblica dos versículos 21 a 24. Amós olhou à sua volta e apontou os pecadores das pessoas que as deixavam totalmente desesperadas para conhecer o dia do Senhor. Ele começou com a adoração hipócrita que praticavam, versículos 21 a 22. Algo que já havia mencionado anteriormente no capítulo 4, versículos 4 a 5. Elas honravam os dias especiais do calendário judaico, convocavam assembleias sagradas, ofereciam sacrifícios, traziam ofertas e entoavam cânticos de adoração. Suas reuniões pareciam tão bonitas e santas, mas Deus não só se recusou a aceitar essa adoração, como também disse que desprezava e odiava. Referência ao livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 a 20. E eu encerro a compreensão do livro de Amós, capítulo 5, trago o versículo 24. A segunda acusação do profeta foi contra a falta de cuidado delas com os outros.
Este é um versículo-chave no livro de Amós, pois revela que Deus requer que seu povo seja reto em seu caráter e justo em sua conduta. Já observamos a ênfase na retidão nas mensagens de Amós e como os líderes da terra transformaram o rio puro da justiça em um córrego venenoso. Versículo 7. Também deu uma conferida no capítulo 6, versículo 12. Não importa o número de atividades religiosas de que participamos, se não amamos nossos irmãos, nossas irmãs e o nosso próximo, não podemos adorar e servir ao Senhor com sinceridade. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 39. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: "Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores?" Jesus tomou a palavra e disse: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento." A questão do jejum. Então eles disseram a Jesus: "Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem." Jesus, porém, lhes disse: "Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar." Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois, se o fizer, rasgará a roupa nova, e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: "O velho é excelente." Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 39, trago o versículo 27. Mateus, o Levi, sentava-se na coletoria de impostos e cobrava tributo sobre a mercadoria que era trazida. Como as taxas de impostos não eram sempre claras, era fácil para um homem sem escrúpulos lucrar com isso. Mas, mesmo que o cobrador fosse funcionário honesto, os judeus ainda o desprezariam por se contaminar trabalhando para os gentios. João Batista deixou claro que não era inerentemente pecaminoso cobrar impostos, conforme capítulo 3, versículos 12 a 13. E não temos evidências alguma de que Mateus fosse ladrão, porém, para os judeus, Levi era um pecador, e Jesus se tornava suspeito por ter alguma relação com ele e com seus amigos pecadores. Exposição bíblica dos versículos 31 a 32. Os escribas e fariseus viam Mateus e seus amigos como pecadores condenados, mas para Jesus eles eram pacientes espiritualmente doentes que precisavam da ajuda de um médico. De fato, ele ilustrou isso quando purificou o leproso e curou o paralítico. O pecado é como uma doença, começa de modo pequeno e escondido, mas vai crescendo secretamente, minando as forças da pessoa e, se não é convenientemente tratado, acarreta a morte. É trágico quando uma doença mata o corpo, porém, é ainda mais terrível quando o pecado condena uma alma ao inferno. Compreendendo o versículo 33, a prática do jejum é encontrada frequentemente no Antigo Testamento, mas em parte alguma do Novo Testamento é ordenada.
Entretanto, o exemplo dos profetas e da igreja primitiva é certamente significativo para os cristãos atuais. As palavras de nosso Salvador em Mateus 6, versículo 16 a 18, mostra que devemos jejuar quando não se... E passagens como Atos 13, versículos 1 a 3 e capítulo 14, versículo 23 indicam que o jejum era uma prática dos primeiros crentes. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 39. Eu trago a exposição bíblica dos versículos 37 a 39. Se o vinho não fermentado é colocado em frágeis vasilhas de couro velhas, elas serão rompidas pelo gás oriundo da bebida, e tanto elas quanto o líquido se perderão. A nova vida do Espírito não podia ser forçada a entrar na velha vasilha do judaísmo. Jesus estava revelando que a antiga religião judaica havia ficado velha e logo seria substituída, conforme Hebreus 8, versículo 13. Só que a maioria dos judeus preferiu o velho e recusou o novo. Nada diferente nos dias atuais. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.